Olá, somente reforçando um pouco sobre a maneira de segurar o arco, eu acho que existem várias maneiras possíveis de segurar o arco, várias escolas até antigamente falavam sobre isso, mas no fundo a discussão para mim ela se resume entre duas questões principais, que é se a gente coloca o dedão atrás do primeiro dedo, entre o primeiro dedo e o segundo, ou atrás do segundo, ou entre o segundo e o terceiro. Basicamente, são duas colocações, ou aqui, ou aqui. Né? E existem defesas para ambas as maneiras. Eu, pessoalmente, eu sinto um pouco mais de naturalidade colocando atrás do segundo, ou atrás do segundo e terceiro, porque me parece uma posição mais natural. Se a gente relaxar a mão, imaginar, aqui eu vou fazer assim, mas se você deixar a mão cair aqui, o braço cair, o dedão vai ficar muito próximo, atrás do primeiro. Mas se a gente fecha, pega um objeto, ele vem para cá. Acaba sendo uma colocação mais, para mim, um pouco mais natural. E dessa forma, quando a gente coloca ele, né, a mão em função disso aqui, eu sinto que a gente tem uma maior flexibilidade neste tipo de movimento do que se tivesse isso aqui. Isso aqui, para mim, fica um pouco mais duro nesse aspecto. É possível, mas trabalha um pouco mais. Se eu vou, por exemplo, usar, né, muito esse tipo de coisa no violino, fazer, por exemplo, acorde, usando muito isso aqui, dessa forma ajuda. Se eu faço sim, eu tenho que usar muito mais, usar o braço para fazer o mesmo movimento. Então, primeira coisa que eu recomendo, ou que eu, pelo menos eu penso assim, é essa relação de pegar um objeto. Então o dedão ele fica atrás do segundo e terceiro. Ele tem que encostar, ele tem que pegar tanto o talão, né, quanto a vareta. Ele não pode ficar aqui e ele não pode ficar aqui dentro. Ele tem que ficar entre os dois. E como que pega ele, na verdade, eu penso que tem que ser muito semelhante a como a gente pega qualquer objeto na vida. Se eu pegar uma garrafa, por exemplo, eu vou segurar ela assim. Eu vou segurar mais com a polpa do dedo. Eu não vou segurar assim. Se eu seguro assim, eu forço um pouquinho a minha musculatura. Não é tão natural. É possível, mas dá mais trabalho. Então eu coloco da mesma forma que eu vou segurar um copo, vou segurar uma garrafa, vou segurar qualquer objeto. Eu vou usar um pouco mais a polpa do dedo. Ou seja, eu coloco o dedão um tiquinho nessa região, não na ponta, mas dessa forma, ele um pouquinho abaixo da vareta, então. Não precisa enfiar ele todo ou fazer uma coisa, não passar demais, só um pouquinho. Então, da mesma forma que eu fosse pegar um objeto, ou quando, sei lá, quando eu toco assim, por exemplo, né, que a gente, às vezes, como iniciante toca um pouco assim, é a mesma forma, né, a gente não toca assim. Então eu coloco esse dedão, né, pegando tanto no talão, na vareta, como o dedão da garrafa, o dedão do objeto, então não na ponta, mas na polpa. A partir daí, eu fecho o segundo, terceiro, em função dele, né? Então não para cá, não tem essa necessidade de encostar na bola ou coisas do tipo, mas eu fecho esse anel e afasto um pouco o primeiro dedo, sem exagero, só o suficiente para ter um pouquinho mais de pegada. Quando eu estou assim, eu trabalho, os dois dedos trabalham em contrapeso. Então, colocou o dedão da garrafa aqui junto ao talão, dois e três, enfim, que nem o Suzuki e outros falam da raposa, do cachorrinho, né, do bichinho, e afasta um pouco o meu dedo. Não vejo necessidade de afastar aqui, por exemplo, 2 e 3, a não ser que a morfologia do aluno peça. No meu caso, em particular, meu segundo e terceiro dedo são bem próximos nas duas mãos. Então, se eu afastar isso aqui, eu vou ter uma dor absurda. O meu irmão, por exemplo, tem uma mão muito grande e ele quase que uma pata. E ele tem isso aqui muito afastado e funciona super bem. O importante é ter esse anel do segundo dedo, segundo, terceiro, especialmente segundo, que vai ser o chão, a base, ponto zero do arco, onde os outros vão trabalhar em função dele. E aí colocou o dedão da garrafa aqui, fecha o 2 3, afasta um pouco o primeiro dedo, o quarto dedo cai onde ele conseguir cair, sem estresse, sem exagero,
Seria basicamente isso.